Bom dia para todos. Para o pessoal de casa aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar me assistindo, seja qual for a hora, muito que seja um momento bom para vocês. O assunto para hoje, minha gente, é lógica não clássica. O nome que consta do edital para esses assuntos que a gente vai estar vendo hoje é um nome bem comprido, lá diz assim, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, situações, e ainda dirá assim, deduzir novas informações a partir das informações apresentadas. Bom, o que é isso? É lógica também, é um assunto de raciocínio lógico, mas ele foge totalmente àquelas regras que a gente aprende de lógica clássica. Como é que funciona um E, que tem que ser duas verdades, lembram? Não é isso que vai estar trazendo. Nós teremos outros tipos de questão que são de lógica também, mas não tem nada a ver com lógica clássica. Não tem nada a ver com negação, não tem nada a ver com equivalência, são outros assuntos. Certo, minha gente? Bom, então a gente tem duas listas aí e nós vamos começar. São os mais variados tipos de exercício que as bancas trazem. Aqui a gente tem um apanhado com questões de diversas bancas. E eu quero que a gente inicie os trabalhos aqui, então, com a lista lógica não clássica número 2, ok? Então, vocês têm duas listas numeradas, uma é a 2, a outra é a 3, ok? Muito bem, começamos com a 2, então, e nessa lista 2, eu quero que nós iniciemos com a número 5. Vamos dar uma olhadinha juntos na 5, então. E aí vamos fazendo juntos. Olha o que a banca me diz aqui. Uma calculadora apresenta um estranho defeito na tecla X, que normalmente deveria executar a operação de multiplicação, como a gente sabe. Teclinha X representa multiplicação. Na tentativa de entender o defeito, Carlos fez as seguintes operações. Aí a banca me traz agora 4 informações que a gente chama de parâmetro. Não é? Nós temos aqui parâmetros, então. A banca me diz que, ao fazer a conta, 2 vezes 3, eu vou botar um igual aqui. Quanto é que ela diz que ele obteve? Ele obteve 9. Ao fazer 3 vezes 4, ele obteve 16. Ao fazer 4 vezes 3, ele obteve 15. E ainda me dá uma quarta informação que é, ao fazer 6 vezes 7, ele obteve 49. Muito bem, ok. Então, a tecla X tinha um determinado defeito, a gente já viu que ela tem um defeito. Ora, 2 vezes 3 nunca deu 6, mas ela está mostrando como 6. Então, é uma questão de lógica. 9, perdão. O 6 que é o certo. Para ver, né, como eu sou certinho, né? Que até sem querer eu falei o certo ali. Mas é o 9. Muito bem. Acreditando que os resultados acima são suficientes para descobrir o defeito, o Carlos realizou a operação 8 vezes 6. Muito bem. Obtendo, então, como resultado... Muito bem. Ok. Então, nós não somos o Carlos do texto, mas nós vamos ter que descobrir o que está acontecendo. Então, é lógica, gente. Tem uma lógica ali? Tem. É implícita. E eu tenho que descobrir. Essa é a sacada. Então, entendam, alguns alunos dizem assim, mas essa coisa de lógica não clássica parece concurso para adivinho. A banca quer que eu adivinhe. Não deixa de ser. Não é uma adivinhação exatamente. A gente vai criar algumas hipóteses aqui com base no conhecimento que se tem das operações aritméticas ali, e vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Para isso, ela me deu 4 linhas aqui. Vamos pensar uma coisa. Alguém enxerga alguma lógica aqui? Sim. Tem? Estamos indo bem. Tem alguma lógica, então. Vamos pensar no seguinte. Sempre que nós queremos definir, gente, o que aconteceu, naturalmente que a banca espera que eu parta daquilo que é o conhecimento, daquilo que se tem de conhecimento. E 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, eu sei que é 6, mas aqui apareceu 9. Esse 9 está ali não sei de onde. E é isso que eu tenho que descobrir. Quando eu faço 3 vezes 4, daria quanto? 12. E é isso que nós temos? 16. 4 vezes 3 dá? 12. Mas tem sempre alguma coisa a mais. Eu tenho que descobrir o que é isso a mais que tem. Reparem nessa conta. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho quanto a mais ali? 3. Opa! Nesse agora. Então, me parece, estou criando uma hipótese aqui, vamos ver se eu estou certo. Eu faço a multiplicação e acrescento esse segundo fator aqui, eu boto esse aqui a mais. Deu certo nessa, vamos ver nas demais. 3 vezes 4, 12, mais 4, 4 vezes 3, 12, mais... Matamos a charada, é isso na verdade. Entenderam, minha gente?
Então, 6 vezes 7 dá 42. Mais 7, 49. Ótimo, é isso. Qual vai ser o resultado, então? Vejamos. Quanto que é 8 vezes 6, gente? 48. Mais quanto? 6. Então, eu tenho que fazer aqui 48 mais 6. E aí, portanto, 54 é a resposta para essa questão. Todos... Eu não entendi. Edson, tu precisa pensar no seguinte. O que eu estou mostrando aqui, eu criei uma hipótese. 2 vezes 3 dá quanto? 15. Mas eu tenho quanto ali, Edson? 9. Quanto a mais? 3. Tem 3 a mais. Tenho 3 entre esses números aqui? Tenho 3. Claro que aqui ele está apontando vezes, mas daqui a pouco eu posso pensar assim, a banca talvez esteja usando aquele 3 para eu poder compor. Então eu criei essa ideia de que eu faço 2 vezes 3, mas eu acrescento esse segundo elemento. Deu certo aqui, mas não basta que dê ali, tem que dar nas demais. Por isso que a banca nunca vai me dar um único parâmetro, ela dá pelo menos 2 ou 3, nesses casos sempre é mais. 3 vezes 4 é quanto? 12. E aí olha aqui, se tu pegares o 12 com mais esse 4 aqui, vai dar quanto? 16. É isso que nós observamos ali, e aí percebemos que o jogo é esse aqui então. E o 4 vezes 3, 12. Mais 3. 3, 12. Mais 3, ó, mas sempre a última parcela fecha o meu resultado. 3 e 4, 3 e 4. Não, o 3 e o 4. O elemento que está posicionado aqui na segunda posição. Agora aqui 6 vezes 7, 42. Mais quanto? Mais 7 para dar 49. Por isso que nós determinamos então na resposta 8 vezes 6, que dá 48, e mais quanto? Mais 6. Muito bem. Vamos outras? Gente, então isso é lógica não clássica. Reparem, a gente utilizou alguma lógica, alguma relação aqui de lógica clássica? Nenhuma. Meramente observação. Ok? Percepção das coisas. Vamos a outra então? Questão número... Podemos fazer uma análoga a essa, para a gente dar uma treinadinha. Deixa eu ver se nessa lista a gente tem mais uma. Não, mas aí na segunda lista, a lista 3, vamos fazer uma parecida com essa. Na lista 3 eu quero que a gente olhe a número, só um pouquinho. Na lista 3 nós temos a questão 4. Dê uma olhadinha então. Lista 3, questão 4. Vamos dando uma olhadinha e a gente já conversa. Então a outra lista agora, questão número 4. Deixa lá atrás, por favor. Eu deixei em cima daquela última classe. Só bota nas pilhinhas separadas, lista 2 e lista 3, por favor. 4 é 3 ou 8? Aonde? Ali no item 4. Aí aqui é 8. É 8? Gente, essa é a lista, vocês têm aí, na listinha, questão número 4. Menos 3.200. Turma, isso aqui vocês têm apontado já, não é? É só para a gente poder estar falando enquanto vocês vão acompanhando aí o texto. Vamos ao enunciado? Vamos. O que a banca me diz aqui para esta? Um arquivo confidencial foi transmitido por e-mail e para protegê-lo foi estabelecida uma senha secreta, que deveria ser desvendada com base nas seguintes informações. Muito bem. Então a gente tem aqui, ele me dá 4 somas e dá 4 diferenças aqui. 4 continhas de mais, 4 continhas de menos. Só que a gente observa que esse resultado aí não é o correto. Não pelo menos dentro do que a gente conhece. Observe que a cada adição, gente, aqui os itens de 1 até 4, o valor da senha é determinado... Não, onde é que eu estou? Vejam, ali segue um padrão próprio, assim como aqui na subtração também segue um padrão próprio. Beleza?
Muito bem. Seguindo-se o padrão estabelecido, o valor da senha é determinado pela solução dessa expressão aqui. E aí nós temos que descobrir qual é a senha, portanto. Muito bem. Gente, para eu resolver isso aqui, naturalmente que eu vou ter que descobrir o que ocorre quando se faz uma soma e quando se faz uma subtração, porque eu tenho uma soma aqui, depois tem uma subtração. O que você observa? Tem algum padrão aí? Temos que enxergar esse padrão. Vamos partir do que se conhece. 2 mais 5 dá quanto? 7. E lá apareceu 4. Interessante. 6 mais 2? 8. E ali apareceu 5. Reparem que agora a diferença entre o que é o correto e o que aparece não é como naquela lá, não é um dos números que aparece aqui. Lembram? Aqui eu botava 3 a mais, aqui eu botava 4 a mais. Aqui não. Mas se nós observarmos, 2 mais 5 dá 7. A diferença entre o 7 e o 4 é quanto, gente? É 3. Tem 3 a menos. Aqui vai dar quanto? 8. Não tenho 3 a menos de novo? 2 mais 8? 10. Não é de se estranhar 3 a menos. E aqui também corrobora isso? 3 a menos. 8 mais 6 dá 14. Quanto que tem? 3 a menos. Então, sempre que se faz as contas de adição, se observa que o resultado é aquele em que, partindo da minha conta normal, eu subtraio quantas unidades? 3. Percebe isso? Então, é o mesmo que a gente vai estar fazendo aqui. Depois, primeiro vamos descobrir a subtração. Entendem a ideia, gente? É isso. Gente, e nas contas de menos, o que está acontecendo? 5 menos 2 dá quanto? 3. Aqui tem 8. Quanto é a mais aqui? 5. 7 menos 4? 3. Mas aí deu o mesmo, 3 vai dar o mesmo 8 aqui, 5 a mais. 8 menos 6? 2. 5 a mais de novo? 5 a mais. Então, nas contas de subtração, eu resolvo a conta dentro do que se conhece e acrescenta ao resultado, então, 5 unidades a mais. Matamos a charada? Façam essa conta agora. Vamos lá, eu espero um minutinho. Agora a gente precisa fazer a conta. Como assim, professor, fazer a conta? Me ajudem aqui, gente. Nessa expressão numérica, o que se fará prioritariamente aqui? O que eu tenho que fazer primeiro? Adição. Então, eu vou fazer essa conta convencionalmente e, ao resultado, eu vou fazer o quê? 3 a menos. É o que vai dar essa parcial aqui. 3 a menos. Em toda conta de mais não dá 3 a menos? Dá. Aí, com essa parcial, eu vou pôr o resultado já, com a minha lógica aqui, menos aquele lá. Aí é a hora de eu fazer uma conta de menos. E ao fazer a conta de menos, eu tenho que chegar no resultado e botar o quê? 5 a mais. É isso aí. Essa é a jogada. Certo? Então, muito bem. Vamos fazer. Aqui. 8, 9, 7, 7 mais 5, 2, 2, 3. Vamos somar normal. 7 mais 3 dá 10, vai 1. 8 mais 2, 10, sobe 1. 10 mais 2 dá 12, sobe 1. 9 com 5 dá 14. Bom, a adição correta dá 14,200. Mas é o que eu vou obter aqui? Não. Eu vou obter quanto? 3 a menos. Vai ter que ser 3 a menos. Então, a parcial que eu vou obter aqui, gente, é 14,197. Como todos entendem? 3 a menos. Não é diferente de antes. Com essa parcial, 14,197, eu vou agora anotar. Reparem que, gente, nesse momento, eu não vou fazer nada ainda. Eu apenas vou indicar a minha operação de subtração. Portanto, eu vou manter o 3,200. Estão me entendendo? O que nós já sabemos até agora é a soma que deu isso. Agora, na hora de fazer a subtração, eu vou seguir o padrão da subtração. Então, vamos ver. 14,197 menos quanto? 3,200. Fazer a conta convencional. Vamos lá. 7, aqui. 9, aqui vira 11, não é? 11 menos 2 dá 9. Esse emprestou vira 3. 3 menos 3. E aquele 1, tem alguma coisa a ver com isso? Não. Só repito ele não tem ninguém aqui para subtrair dele. Gente, 10,997. É esse resultado? Mais o quê? Mais 5. Ora, nas contas de menos eu tenho que botar 5 a mais. E aí acharemos então 11.002. É isso aí. Essa é a resposta então. Letra C.
Sim. Eu deixei ali atrás. Tu não te importa de pegar? Estão todas ali atrás. Só porque, como a gente está gravando, então, se tu puderes ver. Muito bem. Gente, o que lhes parece esse tipo de questão? Não é difícil, não é? O que a gente observa, e serve aqui uma dica para vocês. É importante que a gente treine isso. Por quê? Naturalmente que vai chegar na hora da prova, tu não vai encontrar uma questão igual a esta. Essa já passou, já ocorreu. Mas virá uma outra questão em que as habilidades são as mesmas, na verdade, é a percepção. Então, se eu tiver me debruçado um pouco lá durante o meu tempo de treino, né, ao longo dos meses, semanas, aí, eu treinei algumas questões dessas, né, bem variadas, e isso vai ajudar para que chegue na hora da prova e eu consiga desenvolver um raciocínio para aquilo. Se eu fico sem treinar, realmente vai ser um pouco mais difícil. Sim. Mestre, qual é o A ali nessa conta aí? Qual é o? O A? Desculpe, eu não entendi o A. Que? O A menos e 5 A mais. Ah, 3 a menos, 3 unidades a menos, Edson. Eu faço a conta e o meu resultado não dá 14.200. Dá 3 o quê? 3 a menos que o 14.200. Era nesse sentido, eu escrevi de uma maneira bem simplista aqui. 3 unidades a menor do que é o correto. E da mesma forma ali eu tenho o quê? 5 a mais, 5 unidades a mais. Certo? Diga, capaz, pergunte. 5 menos 2 igual a 8. Daí fica 8 menos 2. Aonde, desculpa? Aqui. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. 5 menos 2. Eu tenho 5, vou tirar 2. Fica quanto? 3. Na conta convencional, o resultado daria 3. Mas aqui é 8. Ou seja, são quantas unidades além do 3? 5 unidades a mais. Eu criei uma hipótese. Eu observei que nessas contas de menos tem uma coisa errada. Mas é feito de propósito. Isso aqui é um arquivo confidencial, lembra lá? Então, observe. Se eu fizer aqui 8 menos 6, dá quanto? Dá 2. Só que eu obtenho quanto aqui? 7. Que vai ser quanto a mais? 5 a mais do que o 2. Eu tenho... essa é a ideia. Eu faria 7 menos esse 2 para descobrir que novamente são 5 unidades a mais. Da mesma forma aqui, se eu fizer 8 menos 7, quanto que dá? Dá 1. Certo? Só que tem quanto aqui? 6. É quanto a mais além do 1? São 5 a mais. É isso que se observou ali. Ok? Muito bem. Vamos outras? Então, pessoal, isso é apenas um tipo, né, de raciocínio, mas a gente tem várias outras questões. Vamos dar uma olhadinha juntos agora voltando para a lista 2, questão número 10. Vamos dar uma olhadinha na 10, vamos estruturando, vamos lendo juntos. Questão número 10. Essa lista 3. Da lista 2, voltamos para 2 novamente. Lista 2. Vamos lendo então. Diz assim, então, uma senha é formada por uma sequência de 4 algarismos distintos, colocados em ordem crescente. O primeiro é menor do que o segundo é menor do que o terceiro, e assim sucessivamente. Certo, minha gente? São quantos algarismos mesmo? 4. Para essas questões de senha, gente, a minha sugestão é a seguinte. Faça aqui uns tracinhos para que a gente esteja definindo, então, as posições dessa senha. Aqui vai ter um, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. São os 4 algarismos para essa minha senha. 4 posições. Certo? Muito bem. O que você sabe de início já? São 4 algarismos distintos. O que isso quer dizer? Que o algarismo não se repete na senha. Fazendo uma distinção, o que é algarismo, o que é número? Gente, algarismos são símbolos que a gente utiliza para escrever um número, que é uma ideia quantitativa. Repare, se eu quero escrever aqui, quanto que eu escrevi aqui? 4.532, beleza? Quantos algarismos eu utilizei para escrever esse número aqui? 4 algarismos. Então, algarismo é o símbolo que eu uso, número é aquilo que eu quero formar, certo? Muito bem. Então, só para a gente ter essa ideia. Detalhe importante, 10 é número ou é algarismo, gente? É número, não existe algarismo 10. 10 é número, beleza? Os algarismos são do 1 até o 9 e mais o 0. Muito bem. Todo mundo ocidental utiliza esse sistema aqui que vem lá dos indo-arábico, né? Vem dos indianos. Muito bem. Ok. Então, gente,
Vamos lá, a gente sabe que são algarismos distintos, não é isso? Outra coisa, eles são colocados em ordem crescente. Isso significa que esse algarismo aqui tem que ser menor que esse, que por sua vez é menor que esse, que por sua vez é menor que aquele. Então os algarismos têm que estar numa escadinha crescente ali. Fechou até aí? Muito bem. O que a banca me diz agora? Sabe-se que a sequência 9.401, gente, quando ela fala em sequência, é um número, é um desses números. Ela então sugere que o 9.401 tem um único algarismo em comum com esta senha, ocupando a mesma posição que ele ocupa na senha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar 9.401 aqui abaixo. Não é a minha senha, eu quero apenas partir dessa informação que a banca me disse. O que ela disse, gente? Que essa sequência aqui, esta senha, ela possui apenas um único algarismo nesta minha senha que eu estou buscando. Então, ou será o 9, ou o 4, ou o 0, ou 1, certo? Só que ela diz uma coisa bem interessante. Diz que esse algarismo, que faz parte da minha senha, ele ocupa a mesma posição lá na minha senha da posição que ele está ocupando aqui. Ou seja, se for o 4 tem que estar aqui. Se for o 9 tem que estar onde? Aqui. Isso já vai servir para a gente ponderar algumas coisas. Diga uma coisa, poderia ser o 9? Por que não, gente? Porque se eu colocar o 9, ele tem que estar aqui. Ora, como é que seria crescente se eu já começo com o 9, que é o maior algarismo? Concordam comigo? Dá para descartar o 9? Dá. O 9 eu sei que não é. O 4. Seria razoável o 4 aqui na segunda posição? Pode ser. Não vou anotar ainda. Eu quero ver os demais. O 0 aqui na terceira? Não, impossível. 0 é o menor dos algarismos, né? Beleza, o 0 está descartado. E o 1 aqui na última? Também. Então, de fato, a banca havia me dito que dessa sequência apenas um algarismo faria parte, ocupando a mesma posição. Então, eu já sei que na minha senha, o segundo algarismo é o 4. Certo até aqui? Muito bem, incontestável, né? Está tudo certo até aqui. Vamos adiante. O que mais que a banca me deu? Estamos ali agora na quarta linha de baixo para cima. Além disso, acharam ali? Além disso, o primeiro algarismo da senha é maior do que 2. Então me ajudem lá. Gente, o primeiro algarismo da senha é maior do que 2. Bom, para ser maior do que 2, eu poderia pensar no 3, no 4, no 5, até o 9. Mas a gente sabe que a ordem aqui é o quê, gente? Crescente. Portanto, só caberá quem aqui, gente? O 3. Sendo maior do que 2, é necessário que seja menor que o 4, será 3. Entendem todos? Reparem, não é realmente algo difícil, é fazer com calma, com atenção. O que mais que a banca me diz agora? Então vamos lá. O primeiro algarismo é maior do que 2, e o da terceira posição, esse aqui, ele diz que é o que, gente? Maior do que 6. Interessante. Sendo maior do que 6, vamos pensar uma coisa. Tem duas posições ainda, não é? Eu poderia pensar em duas possibilidades. Eu vou anotar, gente. Não copiem, só percebam lá. Poderia ser o 7 aqui, maior do que 6, beleza? E aí eu poderia ter o 8 aqui, mas eu poderia ter o 8 aqui e o 9 lá na ponta. Concordam comigo? Maior do que 6, poderia ser o 7 ou o 8. Mas o que a gente pode desconsiderar aqui? Reparem um detalhe. A gente já não sabe sobre o 9? O 9 faz parte dessa senha, gente? Não. Então o 9 não existe. Ora, se não existe o 9, é porque essa situação aqui de cima não existirá. Concordam comigo? O 9 não pode fazer parte. Gente, se o 9 não pode fazer parte e o próximo algarismo é maior que 6, reparem, maior que 6 eu tenho apenas quem? O 7, o 8 e o 9. O 9 eu já sei que não serve. Tem que ser maior que 6, eu só posso ter dois algarismos agora. O 7 e o 8. Portanto, são esses dois algarismos para a nossa senha. Mas o 9 não pode ir em qualquer posição. Repara, a banca havia dito assim. Esta sequência possui apenas um número em comum com a minha senha, ocupando a mesma posição que ele ocupa lá. Para ser o 9, somente se ele ocupasse o quê, gente? Esta posição. Percebem? Então não pode de fato ser o 9. Ficou claro, gente? Não tem como ser o 9. O 9 não poderia estar em outra posição, porque a banca deixa claro que essa sequência tem um único algarismo em comum com a senha,
ocupando a mesma posição. Ou seja, esse algarismo que faz parte da minha senha, ele precisa ocupar a mesma posição que ele ocupa nesta sequência. Muito bem, matamos a charada. A senha é 3478. Mas o que a banca me pergunta? O que ela quer saber? A soma dos 4 algarismos. Então não erra essa sominha agora, por favor. Somem. Quanto é que vai dar a soma dos algarismos, gente? Ah, professora, a soma dos algarismos é 4. Isso não é soma, gente. Isso é a quantidade de algarismos, né? A soma vai ser o quê? Aqui dá quanto? 7, 14, 22. Então a soma é 22. Deu certo porque ele está pedindo a soma. Porque tanto faz botar o 8 como o 7. Não poderia botar o 8 antes. Lembra que a ordem é crescente. Ele havia dito lá no início, né? Que a ordem é crescente. Eu não entendi por que não dá para ser 1 ali no fim. Porque os algarismos não são em ordem crescente. 1 não é o primeiro, sem ser o 0, 1 vem logo depois. Então não faria sentido eu ter 1 aqui. Como é que eu teria 1 aqui, sendo que esse seria o maior de todos os algarismos? A ordem é crescente, é uma escadinha, né? Por isso que não pode ser. Com uma série de detalhes. Né? Professor, Sim. uma pergunta meio fora do contexto. Diga. Se eu estivesse assistindo essa aula em EAD, o senhor está gravando, como é que eu teria os exercícios? O pessoal disponibiliza, quando vai o EAD, ele manda em PDF esse material. Vai em PDF. Certo? Muito bem. Ok, minha gente? Vamos na próxima, então? Entenderam? Vamos adiante. Uma diferente agora. Vimos a questão 10, reparem, diferente da anterior. Agora eu quero que a gente veja ainda na lista 2. Questão número 12. Dê uma olhadinha na 12. Da lista 2 ainda, questão número 12. Peço desculpas aí, gente, está bem apagadinho, né? Depois que o pessoal fez as cópias lá, eu acabei vendo que estava realmente bem apagadinho. Mas vamos dando uma olhadinha juntos. Questão 12. Considere que Pedro tem um relógio que atrasa 1 minuto a cada 6 horas. E Paulo tem um que adianta 1 minuto a cada 10 horas. Decorridas 15 horas de um instante em que ambos acertam esses seus relógios, a diferença entre os horários que eles estarão marcando será de quantos minutos? Vamos pensar então. Nenhum dos relógios é bom. Já vimos, né? É o Pedro e o... Vamos anotar isso para ficar visível. Vamos botar no papel. O relógio do Pedro, o que acontece, gente? Ele atrasa ou adianta? Vamos anotar isso. O relógio do Pedro, ele atrasa quanto? 1 minuto a cada 6 horas. Isso aqui é uma ideia de proporção, gente. Temos que entender assim. Se ele atrasa 1 minuto a cada 6 horas, em 12 horas ele terá atrasado 2, em proporção, direta. Percebem isso? Muito bem. E o do Paulo? O que acontece com o relógio do Paulo? O do Paulo adianta. Do Paulo, vou anotar então, Paulo, ele adianta, é isso? Adianta quanto? 1 minuto também, só que agora a cada 10 horas. Muito bem. Ok. Eles acertaram os seus relógios em determinado instante. Os relógios estão marcando o mesmo horário. Não importa que horário é esse, mas estão marcando o mesmo horário. Quanto tempo depois ele quer saber? 15 horas. Então, gente, nós temos que entender o comportamento, vamos dizer assim, entre aspas, comportamento. Relógio não tem comportamento. Mas assim, comportamento do relógio do Pedro ao fim de 15 horas e o comportamento do relógio do Paulo também no final dessas 15, as mesmas 15 horas. E aí é proporção direta. Reparem uma coisa aqui. Ele atrasa, a gente pode fazer assim. Isso aqui é atraso, não é atraso? Então vamos calcular o atraso do relógio do Pedro. Ele atrasa em 6 horas, ele atrasa quanto, gente? 1 minuto. Concordam comigo? Mas a gente quer saber quanto? 15 horas. Vamos tentar chegar nesse 15. Mas não precisa fazer uma proporção direta, gente. Tipo assim, bota 15, agora aqui X, aí vou fazer regra em cruz. Não, vamos ponderar no seguinte. Se 6 horas é 1 minuto, em 12 horas seria quanto?
2 minutos. Concordam comigo? Eu quero chegar em quantas? 15. Eu estou em quanto? 12. Faltam quantas horas? 3. Vamos pensar numa proporção então. Se em 6 horas atrasa 1 minuto cheio, em 3 horas não é a metade? Quanto, gente? Meio minuto. Concordam que é meio minuto? Todos entenderam a ideia? Porque aí fica mais fácil de fazer. Reparem então de novo. Em 6 horas, 1 minuto. 12 horas, 2 minutos. 15 horas, entendam que vai ser o quê? Quanto além das 12? Vai ser 3 horas, além dessas 12, em que ele já atrasaria 2. 3 não é a metade de 6? Então, se em 6 horas ele atrasa 1 minuto, nessas 3 horas sobressalentes aqui, ele vai atrasar a metade do que atrasaria nas 6. Seria meio minuto. Todos entendem isso? Então, em 15 horas, seria quanto aqui, gente? 2 minutos e meio. Beleza? Concordam? Beleza. 2,5, vamos definir assim, minutos. Ou 2 minutos e 30 segundos. Podíamos pensar assim. Todos entenderam como que chegamos a essa proporção aqui? Vamos fazer o mesmo agora com o adiantamento aqui do... Então, vou botar assim, atrasa, aqui. Ah, nem precisava ter anotado. Já tem lá em cima. Aqui adianta. Agora vamos ver quanto que adianta. Gente, em 10 horas, ele adianta quanto? 1 minuto. Concordam comigo? A gente quer saber em quantas horas mesmo? 15. O que 15 tem a ver com 10 aqui? 15 é a metade além das 10, concordam? Então não vai ser, nessas 5 horas adicionais, quanto que ele vai adiantar, gente? Meio minuto. Concordam comigo? Portanto, se em 10 horas ele adianta 1 minuto, em 15 horas ele vai adiantar 1,5 minutos. Todos entenderam o 0,5 ali, gente? Metade, né? Muito bem. Ok. Então, agora é o seguinte, ele quer saber, passadas essas 15 horas, e aí nós já temos agora as informações para isso. Passadas essas 15 horas, a diferença, quantos minutos marcará de diferença um relógio do outro? Qual é a conta? O que eu vou fazer? Não é diminuir? Ora, diferença me dá uma ideia de diminuir, não é um menos o outro. Mas por que nesse caso, e de fato o correto é somar, por que tem que somar? Porque um, gente, atrasa e o outro que diminui. Percebem que eles se distanciam cada vez mais? Então, na verdade, a ideia não é somar, não é diminuir, é fazer o quê? Somar. Porque esse daqui, imagine o seguinte, num dado horário aqui, esse é o horário que me interessa, beleza? Gente, o horário certo, 15 horas depois, o horário correto. Reparem uma coisa, o relógio do Pedro, ele vai estar atrasado quanto aqui? 2,5. Atrasado me daria uma ideia de ir para frente ou para trás, gente? Para trás. Quanto aqui para trás, gente? 2 minutos e meio. Ao passo que o outro adianta, não está para frente? Quanto aqui, gente? 1 minuto e meio. O que eu quero saber é a diferença entre eles. Reparem que só daqui até aqui já dá quanto, gente? 1 minuto e meio. Daqui até aqui tem mais quanto? Mais 2,5. Por isso a ideia é fazer o quê? É somar aqui então. Certo? Porque eles estão em situações diferentes, não é? Então, vamos somar 2,5 mais quanto, gente? 1,5. Decimal, né? Bota isso aqui minutos, né? Quanto é que vai dar, gente? 5 mais 5? Sobe 1. 3 mais 1 dá 4. Então, quanto que vai ser a diferença entre... Eles estarão marcando uma diferença de quanto, gente? 4 minutos, essa é a resposta. Tempo para copiar, senhor. Copiem, por favor. Copiem, então. E a gente vai para uma outra na sequência. Pronto? Tudo bem. Uma coisa, pessoal, só que é importante que a gente observe, vamos supor que ambos os relógios atrasassem. Só que esse daqui atrasasse 1 minuto a cada 6 horas e o outro atrasasse também 1 minuto a cada 10 horas. Eu faria a mesma questão, eu teria que descobrir quanto que um atrasa em 15 horas, quanto que o outro atrasa. Só que nesse caso, como os dois atrasam,
Qual seria a ideia para descobrir a diferença entre eles aqui? Aí seria realmente diminuir um do outro. 2,5 menos 1,5 daria 1 minuto apenas. Da mesma forma, se ambos adiantassem. Porque aí ambos estariam do mesmo lado aqui, certo? É como eu trazer, querem ver? Deixa eu trazer uma, por analogia, acompanhem comigo aqui, por favor. Heródoto é um cidadão grego e ele nasceu, nascer é um asterisco, né? Nasceu no ano 63 a.C. e ele veio a falecer no ano 13 depois de Cristo, depois que ele já tinha completado aniversário. Com quantos anos essa pessoa faleceu? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir ou eu vou somar? Eu vou somar. Por que eu vou ter que somar, gente? Porque eu tenho aqui antes de Cristo e lá tem depois de Cristo. A mesma ideia, olha aqui. O nascimento de Jesus Cristo, na reta dos tempos, estaria mais ou menos por aqui. Jesus Cristo nasceu aqui. Esse daqui, ele não nasceu 63 anos antes disso. São só daqui até aqui, gente. Se ele tivesse falecido no mesmo ano em que Jesus Cristo nasceu, ele teria vivido quantos já? 63. Ele viveu quantos outros ainda depois? Ó? Mais 13. Então, 76 anos de idade. Mesma situação. Porque ambos, um para cada lado. Ok? Agora, se porventura ele tivesse falecido no ano 13 antes de Cristo, o 13 antes de Cristo estaria por aqui, entendem? Aí eu faria simplesmente o quê, gente? A diferença, aí seria 50 anos de idade que ele teria. Entenderam? Então sempre tomar esse cuidado para essas questões temporais. Tempo para copiar, senhor. Não, mas não há necessidade. Mas eu sempre me dou mal nisso aí, doutor. Então copie. Se está visível ali para ti, copie lá então, por favor. Muito bem. O Heródoto, eu nomeei ele, batizei ele com esse nome. Muito bem. Vamos ver o que mais. Não, tranquilo, não tem problema, podem copiar. Quem achar por bem, copie. Turma, questão, ainda na lista 2, a questão número 7. Vamos dar uma olhadinha na 7. Então, vejam que essas questões, gente, são diferentes, são contextos diferentes, mas tudo são relações arbitrárias, entre pessoas, lugares, objetos, situações. Essa daí foge um pouquinho, porque é uma questão com páginas de um livro, mas ainda assim é bem interessante, para a gente raciocinar. Vamos dar uma olhadinha. Quantos algarismos, a gente já sabe que são algarismos, então. O 1 é um algarismo, o 2 é outro algarismo, o 3 é outro algarismo. Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro? Quantos algarismos eu vou utilizar? Imagine, pessoal. É a questão número 8. Eu falei da 8 ou da 7? Ah, pode ser. Ok, vamos ver a 7 então. A 8 é análoga a essa. Então, para numerar as páginas de um livro de 468 páginas, quantos algarismos são escritos? Quantos algarismos a gente vai usar? Imagine o seguinte, é como se fosse assim. As páginas do livro, gente, estão aqui. E eu vou usar uns algarismos que são adesivos. Primeira página, quantos algarismos eu vou usar? Eu vou pegar um algarismo, colei ali o algarismo 1. Para a página 2, quantos algarismos eu vou usar? Um algarismo, colei o algarismo 2. Agora, diga uma coisa, lá pelas tantas para a página 15, quantos algarismos eu vou precisar colar ali? 2. Então, é por aí que eu tenho que ir pensando. Quantas são aquelas páginas em que eu vou usar apenas um algarismo? Vai desde aonde até onde? Da página 1 até qual? Até a 9. Aqui, em todas essas 9 primeiras páginas, eu vou usar um algarismo em cada um deles. Portanto, já foram quantos algarismos até aqui? 9. Depois da 10 em diante. Quando a minha página 10, serão quantos algarismos? 2. Na 11? 2. Até onde que vão 2 aqui? Até a 99. Agora, a partir da página 100, serão quantos algarismos? 3. 3 post-it em cada um deles ali eu vou colando. Tipo isso. Vamos estruturar, vamos organizar isso então. Vamos lá, vamos pensar juntos. Queremos saber quantos algarismos ao todo a gente vai utilizar. Então podemos, acho que, fazer assim, que vai ficar fácil. Vão anotando à medida em que a gente for fazendo. Gente, vamos destacar então, das páginas 1 até... 7. É a 7? Por que eu insisto? Desculpe.
Então, gente, da página 1 até a 9. Quantos algarismos eu vou usar em cada uma dessas páginas? 1. E vão ser quantas páginas? 9. Vamos fazer a multiplicação, então. Eu vou ter 9 páginas, cada uma delas eu utilizo 1. Então, quantos algarismos eu vou utilizar? 9. Então, 9 é o número de páginas e 1 é a quantia de algarismo por página que eu vou usar lá. Ah, professor, mas nem precisava botar o 9 vezes 1, a gente sabe que é 9. É só para ficar claro que aqui é a quantia de páginas e aqui é a quantia de algarismos em cada página. Na sequência, de que página a que página? Agora com 2 algarismos. Da 10 até qual? A 99. Primeira coisa que eu preciso descobrir, então, é quantas páginas eu tenho nesse intervalo, desde a 10 até a 99. 89? 88. 88? 90? Estamos na dúvida. Quem dá mais? Fica essa dúvida mesmo. É 90, na verdade. Como assim, professor? Repare uma coisa. Gente, se fosse da 10 até a 13. 4. É 4, na verdade. Mas, professor, mas 13 menos 10 dá quanto? Só que observe uma coisa. 10, 11, 12, 13. Se eu faço 13 menos 10, gente, o que eu vou obter vai ser 3. Mas aí 3 são essas meia-luazinhas, ó. 1, 2, 3. Ou seja, eu não estou contando o primeiro ali. Então, muito cuidado. Então, aqui eu vou fazer o quê? 99 menos 10 dá 89, mais 1. Senão, eu não estou contando a primeira aqui. Então, são quantas páginas aqui, gente? 90 páginas. Todos entenderam isso? Tem que tomar esse cuidado. Porque a gente se acostumou, quer saber quanto que é a diferença? De fato, gente, a diferença entre o 99 e o 10 é, de fato, 89. Professor, mas como é que aqui dá certo? Né? Porque, na verdade, aqui é o início, gente, só por isso, na verdade. Aqui vai. E se eu fosse fazer 9 menos 1, na verdade, daria quanto aqui? Daria 8. A gente botou 9, aqui está visível. Percebem que a ideia é sempre desse 1 a mais? Então, 90. Em cada uma dessas 90, são quantos algarismos, gente? 2. Só aqui eu vou ter, então, mais quantos algarismos? 180. Já foram mais 180 algarismos. Chegamos ao fim do livro? Não, que página que é o final? Então, agora eu ainda preciso fazer o quê? Desde a 100 até qual, gente? 468. Quantas páginas teremos aqui? Esse menos esse, mais 1. 368, mais 1, dá quanto? 369. Aqui não é 99 menos 10, 89, mais 1. Não pode esquecer do mais 1. Então, serão quantas aqui? 369. E em cada uma dessas 369, eu multiplico por quanto, gente? Por 3, porque são 3 algarismos em cada uma delas. Vamos fazer essa conta agora. 3 vezes 9 dá 27, vai 2. 3 vezes 6, 18, mais 2 dá 20, vai 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2 dá 11. E o que se faz agora, gente? Agora, somam-se todos esses algarismos. Sim. Não entendi a contagem das páginas. Observa o seguinte aqui. Eu quero saber quantas páginas eu tenho da 1 até a 9, beleza? 3, 4, 5. Não, mas é o mesmo raciocínio para os demais. Beleza. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre que nós temos que descobrir quantos elementos nós temos dentro de um intervalo, a ideia é fazer o maior menos o menor. Só que aí se eu faço 9 menos 1 dá quanto? Não vai dar 9. Preciso botar 1 a mais. É a mesma regra. 99 menos 10, 89. Mais 1. Porque quando tu faz essa contagem de o último menos o primeiro, tu está contando na verdade isso aqui, quer ver? 9 menos 1 dá quanto? Dá 8, né? O que eu vou contar são as meia-luazinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aí, repara que o 1 começou aqui, ó. Por isso que eu preciso contar, certo? Tranquilo. Então a gente tem que contar aquele elemento a mais. A 468. Porque é o número de páginas do livro. Diz aí que o livro tem 468 páginas. Não, capaz.
Ok? Por isso que eu sei que vai até a 468. Até lá eu vou precisar de algarismos. A última página desse livro é 468. E assim como em todas essas demais, desde a 100, foram 3 algarismos em cada uma delas. Quanto é que dá esta soma, minha gente? 7 com 9 dá 16, vai 1, aqui dá 9, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Então, quantos algarismos ao todo? 1.296. Letra C. A 8 é a mesma coisa. Sugiro que pode ser para casa, gente, depois a 8, a mesma ideia. Mesma coisinha. Só que aqui na 8 só vai até onde? Então reparem que para 8, essas duas primeiras aqui você já tem feitinhas. Aí é só fazer da 100 até a 150. Ok? Muito bem. Vamos a outro tipo de questão? Essa era número, qual que era? 7. Eu quero que a gente veja agora a questão número... A 4. Vamos dar uma olhadinha na 4, então. Dá 2 ainda. Daqui a pouquinho a gente vai para 3. Mas agora a 2 ainda. Questão número 4. Nós somamos. Porque observa que só da página 1 até a 9 já foram 9 algarismos. Depois da 10 até 99 foram outros 180 algarismos. Depois outros 1107. Não, mas a falha foi minha, perdão, eu acabei não anotando. A ideia aqui é fazer o que então, gente? É somar, né? Turma, para esse tipo de questão agora aí, vocês estão dando uma lidinha, uma questão um pouquinho mais extensa, né? É muito comum aparecer esse tipo de questão em lógica não clássica. Nós temos aqui, nessa questão, nós temos 3 variáveis. Vamos dar uma lidinha? São 3 agentes administrativos, Almir, Noronha e Creuza, trabalham no Departamento Nacional de Obras contra secas, um no setor de atendimento ao público, o outro no setor de compras e o terceiro no almoxarifado. Então, reparem, são 3 pessoas, cada uma delas trabalha num setor específico. Além disso, o que a gente observa? Esses agentes estão lotados no Ceará, em Pernambuco e na Bahia. Então, a gente vai ter 3 variáveis no problema. As pessoas, o setor em que elas trabalham e o estado em que elas estão lotadas lá, certo? Onde elas estão trabalhando. Muito bem. Então, pessoal, esse tipo de questão fica muito mais fácil, eu diria absolutamente mais fácil, se a gente montar um gráfico para que se enxergue esses dados. É muito difícil eu conseguir, apenas fazendo a leitura, fazer com que a mente faça todas as sinapses necessárias aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, atentem lá, por favor. Questão 4. A gente vai montar uma tabelinha, e essa tabelinha tem essa cara aqui. Vou mostrar para vocês. Uma coisa que é muito importante a gente observar nós teremos 3 variáveis aí. As pessoas, o setor em que elas trabalham e o estado em que elas trabalham. Nós temos que observar que 2 delas são coadjuvantes e uma é a principal. Entre as informações, qual é a principal, gente? São as pessoas. Por que tu vai observar que são as pessoas? Porque as demais informações são a respeito das pessoas. As pessoas trabalham num setor. Quem é que trabalha nos setores, gente? As pessoas. Quem trabalha nos estados diferentes? Quem? As pessoas. Então, essa informação principal, tu sempre vai dispor aqui na vertical, aqui na ponta. Certo? Tem que ser assim, senão fica muito confuso. Vamos botar a inicial deles. Quais são? Almir, Noronha e Creuza. Então, aqui no lado esquerdo, na vertical, as iniciais dos nomes deles. Se for naturalmente pessoas que iniciem pela mesma letra, cria uma legenda ou bota por extenso, enfim. Certo, minha gente? As informações agora. O que nós temos? O setor em que eles trabalham, é isso? Então aqui, a gente vai colocar agora na horizontal. Vamos começar com o setor em que eles trabalham. Quais são os setores? Vamos lendo lá. Atendimento ao público. O que mais? Compras e almoxarifado. Então, botei abreviadamente ali, AP, atendimento ao público, compras, almoxarifado.
É importante que se entenda uma coisa. Gente, as pessoas são essas três, e os setores em que eles trabalham são esses, só que não necessariamente nessa ordem. Ok? Não existe uma correspondência aqui de eu entender, mas o Almir tem que ser ali. Não é isso que a banca está me dizendo. A não ser que ela dissesse, eles trabalham em tais setores nessa ordem. Ela não diz. Acho que ela deixa claro, inclusive, que não é necessariamente nessa ordem. Não, acho que não diz, né? Às vezes ela diz, não necessariamente, mas não é assim. Ok, a gente ainda tem uma terceira informação que a gente vai botar aqui do lado. São os estados, não é? Então, quais são os estados? Me ajudem lá. Ceará, vou botar CE, Pernambuco e Bahia. Muito bem, Bahia. As informações completam aqui. Então, aqui na ponta, eu costumo trazer novamente as iniciais deles. Eu acho que fica bem visível isso. Então, lá na ponta, coloquem as iniciais deles também. Então, gente, professor, mas eu vou perder tempo montando essa tabelinha. Não é uma perda de tempo, gente. Isso aqui é extremamente importante para te poder acertar essa questão. É muito complicado fazer sem esse quadro. Senão eu mostraria. Eu adoro mostrar tudo assim, um bizu, um jeito mais fácil, mas aqui não tem, não. O jeito ainda é o quadrinho que é a melhor coisa. Muito bem. Professor, mas quando que a gente determina que a melhor forma é montando gráfico? É o treino, na verdade. Esse tipo de questão especificamente. Nós temos variáveis aqui, tem pessoas, tem isso, tem aquilo. É o quadro que tu vais montar. Porque elas tudo têm a mesma cara. Tu vais ver, eu vou trabalhar essa agora, e aí a gente vai ver uma outra nessa ou na outra lista, que vai ter a mesma cara também. Só que serão outras pessoas, eventualmente pode ser nomes de animais também, gente. O Bilu, sei lá, nome de cachorro lá, eles têm, aí eu tenho algumas características aqui, algum tem coleira, o outro tem, sei lá, coleira antipulga, o outro coleira, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. A gente vai observar pelo contexto em si, mas isso é treino também. Vamos adiante? Então, turma, o que eu preciso que vocês enxerguem agora aqui? A banca, a partir do momento que eu montei o quadro, ela vai me dar umas 2 ou 3 dicas, não mais que isso. Mas acreditem, com essas 2 informações, 2 ou 3, a gente vai conseguir determinar o que é o que para essa questão. Então, uma coisa que é importante que vocês entendam, a gente nunca vai ter uma informação compartilhada. Por exemplo, aqui, o Almir e o Noronha, ambos trabalham no setor de compras. Não, cada um deles trabalha num setor, cada um deles trabalha num estado. E isso é sempre assim. Essa questão é assim sempre. Beleza? Vamos às informações agora. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, acompanhem aqui comigo, por favor. Se a banca me dissesse assim, eu não estou lendo ainda, é só para você entender. Noronha não trabalha no setor de compras. Então eu viria aqui no cruzamento do Noronha com compras e eu botaria o que aqui, gente? Um X para anular isso. Eu sei que não existe, que não é essa informação, beleza? Só que o não só me dá respaldo a isso. Agora, observem o seguinte, se lá pelas tantas a banca tivesse me dito assim, o Almir trabalha no almoxarifado. Agora é uma informação afirmativa. Então aqui no cruzamento do Almir com o almoxarifado, o que eu vou pôr? Um ok. Só que aí esse ok agora me respaldará a fazer o seguinte, eu posso anular o resto do que, gente? Da linha. Porque se o Almir trabalha no almoxarifado, ele não trabalhará no atendimento ao público nem nas compras. E da mesma forma, posso anular também o que, gente? A coluna. Porque se é o Almir que trabalha aqui, não será nem o Noronha, nem a Creuza. Estão me entendendo? Então essa é a jogada. Quando a informação ela é uma conotação negativa, apenas o X. Quando a conotação é afirmativa, eu boto o ok e anulo linha e coluna. Só que aí é importante uma coisa aqui, que eu quero chamar a atenção. Para que a gente não faça erros, e na hora da prova, só a gente que faz prova sabe, faz coisas que até Deus duvida. Assim, no cruzamento aqui, gente, onde terminam as informações, que vai começar outra informação, sugiro assim, bota uma linha mais forte aqui. Para não correr o risco de tu, sem querer, no intuito, no afã de anular a linha, tu acabe vindo até mais. Aqui, essa linha mais forte me impede de ir adiante. Acho que pode ser uma boa ajuda. Certo? Então, linhazinha mais forte ali no meio. Vamos fazer agora juntos? Vamos lá, então. Então, a primeira informação era, esses agentes estão lotados, mas isso a gente já anotou aqui no quadro, nesses 3 estados. Gente, Almir não está lotado na Bahia. Vamos preencher juntos? Almir não está na Bahia.
Então, no cruzamento do Almir com Bahia, o que eu vou botar? Anulei. Almir não está lotado na Bahia. E nem trabalha no setor de compras. O que vocês entendem? Quem é que não trabalha no setor de compras? É o mesmo Almir. Porque Almir isso, nem aquilo. Beleza. O Almir não trabalha, o que eu vou botar aqui, gente? Um X. Muito bem. Fechou até aqui? Ok. Outra informação. Creuza trabalha no almoxarifado. Então, aqui no cruzamento da Creuza com o almoxarifado, o que eu vou botar? Ok. Botem o ok, por favor. Só que esse ok me respaldará anular a linha. Claro que não é para cá, né? Compreendem? E também vou poder anular o que, gente? A coluna em que esse ok está. Beleza até aqui? Muito bem. A próxima informação. O agente lotado no que, gente? No Ceará, trabalha no setor de compras. Então, a pessoa que trabalha no Ceará, trabalha no setor de compras. Só que eu não sei quem trabalha no Ceará ainda. Mas eu posso vir para cá, e aí eu quero que vocês observem uma coisa agora. Com as informações que se tem, a gente já pode completar esse quadro. Reparem que aqui na linha do meio, eu fico na dúvida entre dois. Mas na linha de cima, só sobrou o que para o Almir, gente? Atendimento ao público. Não tem outra. Estão me entendendo? Portanto, aqui no Almir, agora, gente, isso já não é uma dica que a banca me deu. É uma conclusão que eu vou tirando a partir do meu quadro. Aqui eu posso, então, tranquilamente botar o quê, gente? O ok, a linha já está anulada, mas aí eu posso terminar de anular o que aqui, gente? A coluna. E tendo anulado a coluna, reparem que a linha do meio agora só sobrou o quê, gente? Portanto, aqui vai ser o quê? O ok. Então, é assim que vai funcionando. Não é difícil, só fazer com atenção. Agora, reparem um detalhe. A informação que nós tínhamos, a terceira informação, na verdade a quarta. O agente lotado no Ceará trabalha no quê, gente? Setor de compras. Reparem, eu não sei quem trabalha no Ceará ainda, mas sei quem trabalha no setor de compras. Quem é que trabalha nas compras? E a pessoa do Ceará não trabalha nas compras? Então, o Noronha está lotado onde, gente? No Ceará. Percebem a transcrição que a gente consegue fazer? E esse ok me respalda a fazer o que mais aqui, gente? Anular o resto da linha e o resto da... Beleza. Olha só como vai a coisa. Desse lado, o que já dá para preencher aqui? Ali em cima. Só tem esse espaço, né? Então, a gente sabe que o Almir trabalha em que estado, gente? Pernambuco. A minha linha já está anulada, mas eu posso completar de anular o que, gente? A coluna. E aí, o ok para a Creuza veio aqui para quê? Para a Bahia. Então, esse é o jeito de resolver esse tipo de questão. Perde uns minutinhos? Perde. Mas tu acerta a questão. Entre as alternativas, muito cuidado agora também na hora de responder. Que às vezes a gente faz tudo bonitinho e responde errado. Calma, calma. Vamos ver o que a banca diz. Com base nessas informações, se identificaram? Eu sei, acontece? Comigo, já aconteceu. É correto afirmar que o agente lotado no Ceará e o agente que trabalha no setor de atendimento ao público são, respectivamente. Então vamos lá. Ceará e atendimento ao público. Quem é no Ceará mesmo? Noronha. Não. Isso aqui não é Ceará? Isso aqui é compras. Ceará é aqui, mas coincidiu, é o Noronha. Ceará é Noronha. Atendimento ao público é quem, gente? Então a resposta vai ser Noronha e Almir. Para depois a gente, na hora da lotação, tu nem chegou em casa, na lotação tu já viu a bobagem que tu fez. Você tentar te matar. Sim, olha o respectivamente ali, gente. Tome esse cuidado. Ainda se a banca não tivesse dito nessa ordem, mas essas questões são muito certinhas, assim, eles vão trazer nessa ordem ali. Vamos fazer mais uma dessas? Questão, agora na lista 3, então, a questão número 12. Vamos dando uma olhadinha na 12, lista 3, questão 12. Semelhante a esse modelo aqui. Uma coisa antes. Atentem só um instantinho, por favor. Gente, por vezes, não é muito incomum a banca trazer alguma informação
nesse tipo de questão aqui, alguma informação que aparentemente não seria relevante, porque não é uma informação direta. Algo do tipo assim, quer ver? Lá pelas tantas, a banca diria assim, Almir falou, reparem bem, lá pelas tantas diria assim, Almir falou com a pessoa que trabalha nas compras que a sua mãe está doente. O que tem a ver a mãe dele estar doente com isso? Não tem a ver. Mas Almir falou com a pessoa que trabalha no quê, gente? No setor de compras. O que isso significaria? Que o Almir não trabalha no quê? No setor de compras. Ele não... A gente fala com a gente mesmo, vamos dar essa real, mas não tem essa coisa de, ele falou com ele mesmo. Estão entendendo a ideia? Então, Almir falou com a pessoa que trabalha no setor de compras. Não importa o que ele falou, mas se ele falou com o cara das compras, é porque naturalmente é um terceiro e ele não trabalha nas compras. Então, esse detalhe pode ser importante também. Beleza, minha gente? Vamos dando uma olhadinha na 12, lista 2. 3, perdão, lista 3, questão 12. Oi? Não, da lista 3 agora. É a 12 da 3. Oi? Assim, por exemplo, eu faço a tabela, aparece na prova, aí eu faço a tabela. Para esse tipo de questão, sim, monta a tabelinha. Sempre que for esse tipo de problema, em que a banca tem os nomes das pessoas, tem o setor que eles trabalham, tem o lugar em que eles trabalham, monta uma tabelinha para resolver. É o melhor jeito. Nessa questão também vai se montar uma tabela, professor? Sim, ela é análoga a essa daqui. É a mesma estrutura. Mas para estudar isso vai ter que saber a ordem, né, professor? Não, até, Edson, não é obrigado. A questão, o importante é eu trazer na minha tabela todos os elementos. Ainda que eu não tivesse, vamos supor que eu não tivesse colocado aqui Antônio, Noronha e Almir, não teria problema, porque as informações que eu vou estar preenchendo é com base no quadro que eu montei. Eu costumo fazer na ordem que a banca vai me trazendo, que eu acho que é uma forma mais organizada. Mas nada impediria, na verdade. O importante... Entendeu minha preocupação, nada, professor? Não, eu entendi. Sim. A gente precisa, naturalmente, entender a questão para montar. Quer ver? Vamos vendo a 12. 3 meninos estão andando de bicicleta. A bicicleta de um deles é azul, a do outro é preta e a do outro é branca. Então, aqui a gente tem meninos e tem o que? As cores das bicicletas. Temos duas variáveis já, os meninos, as cores das bicicletas. Eles os meninos, né? Eles vestem bermudas dessas mesmas 3 cores. Então, temos agora o que também, gente? A cor das bermudas. São quantas variáveis? 3. Os meninos, as cores das bicicletas, as cores das bermudas. Vamos montar o nosso quadro aqui, então vamos lá. O que é o principal? Quem é principal e quem é coadjuvante nessa situação? Vamos comparar assim. Principal é o que, gente? Os meninos, são os meninos que são os principais. Porque tanto as bicicletas quanto as camisetas são camisetas e bicicletas de quem? Dos meninos, entende? Então, os meninos. Quais são os nomes deles? Tanto faz a ordem, mas eu aconselho a botar na ordem que o texto vai trazendo. Reparem que os meninos vai aparecer aonde, gente? Mais adiante, né? Ela fala no Arthur, Júlio e Marcos. Então, vamos lá. Arthur, Júlio, Marcos. Então, as iniciais estão ali. Arthur, Júlio, Marcos. As cores, quais são mesmo? Azul, preta e branco. Ok. Então, eu vou botar aqui. Azul, preto, né? E branco. Só que, reparem que aqui, gente, eu vou definir como as cores das bikes deles, das bicicletas. E são as mesmas cores para as camisetas, né? Essas mesmas 3 cores. Bermudas, é isso? Então, aqui do lado, bermudas agora. Só que aí, naturalmente, que vai ser as mesmas. Azul, diz ali que são as mesmas cores, né? Preta e o quê? E branca. Só que agora estou falando do que aqui? Das bermudas.
E bem aqui na ponta, novamente os nomes deles. A, J e M. E isso aqui são as bermudas. Isso aqui não é necessário apontar, gente. O importante é tu entenderes. Tu que vai montar a tua gradezinha, tu sabe onde é que tu está botando cada uma das informações. Aqui são as... importante, entretanto, é isso aqui. Para que a gente não confunda, bem aqui, onde separam as cores, né, de bermuda e de bicicleta, bota um traço mais forte. Isso ajuda, porque na hora da prova a gente faz muita bobagem, sem querer. Perde um tempinho, alguns diriam, eu não digo que é uma perda, não. Acho que é muito importante para a gente montar e para acertar a questão. Vamos lendo e montando? O que a gente sabe ali? Vamos ver. Eles vestem bermudas das mesmas 3 cores, mas somente o Arthur está com a bermuda da mesma cor da bicicleta. Interessante. O Arthur está com a mesma cor da bermuda e a bicicleta. O que se entende, pessoal, quando a banca diz nem a bermuda nem a bicicleta de Júlio são brancas? Que não é uma coisa e também não é outra. Então, do Júlio, nem a bicicleta e nem a bermuda é branca, é isso? Então, aqui no cruzamento do Júlio com branco, na bicicleta eu vou anular, e na bermuda branca eu também vou anular. É isso, né? Nem a bicicleta, nem a bermuda de Júlio são brancas. Mas o anular, gente, é apenas isso que me respalda. Eu só posso anular aquilo ali, não posso marcar mais nada. O que mais que a gente tem agora? Marcos está com bermuda azul. Então, vamos lá. Cuidado, gente, reparem. Cruzamento do marco, azul, vou marcar aqui? Não, porque aqui não é bermuda, aqui é o quê? Bicicleta. Então é aqui, beleza? O que eu vou pôr aqui? Ok. Mas esse ok aí me respalda algo mais. O que eu posso fazer aqui? Anulo o resto do que? Da linha e da coluna. Isso eu posso fazer. Certinho? Ok. E as informações são só essas. Mas vamos pensar uma coisa então, aqui por favor. Desse lado está meio incompleto ainda, mas aqui desse lado já dá para concluir alguma coisa? Aonde? Aqui não dá, porque são 2, mas aqui dá, não dá? Então nessa linha do meio, a bermuda do Júlio eu sei que é de que cor, gente? É preta, tem que ser preta. E esse ok, que me respalda anular o resto da linha, mas já está anulado, mas posso anular o resto que também dá? Coluna. E aí no Almir não, como é que é o nome do menino? O Arthur, só sobrou aqui, concorda? Vai ser o que aqui, gente? Ok. E o que é branco? É a bermuda do Arthur. Mas para eu poder ir daqui para lá agora, tem que ter algum link, tem que ter alguma informação. A banca já havia dito antes lá. O que ela me disse? Somente o que, gente? O Arthur está com bermuda da mesma cor que a sua bicicleta. Ah, interessante. O Arthur está com a bermuda que coincide. Vamos ver então. O Arthur, qual é a cor da bermuda dele, gente? Então, qual vai ser a cor da sua bicicleta? Branca. Portanto, aqui no Arthur, com a bicicleta branca, eu vou botar um ok. E posso anular o quê? A linha e a coluna. Sim, mas isso aqui. Se foram todas as dicas. Vamos ver uma coisa. Me diga uma coisa. Eles vestem bermudas dessas mesmas 3 cores, mas circula ali o somente. Somente o que, gente? Somente Arthur está com o que, gente? Com a bicicleta, com a mesma cor. Se é somente o Arthur, isso já me serve para respaldar que o Júlio e o Marcos não têm essa coincidência, porque é só o Arthur. Concordam comigo? Então ponderem comigo uma coisa. O Júlio. Qual é a cor da bermuda do Júlio? Preta. Reparem que o Júlio, gente, está entre essas duas. Azul ou preta, concordam comigo? Na bicicleta. Mas se eu sei que a bermuda dele é preta, a bicicleta dele pode ser preta?
Não, porque é só o Arthur que tem essa coincidência. Então o Júlio está com bicicleta de que cor? Azul. Entenderam, minha gente? O somente ali deixa claro isso. Se não tivesse o somente, a questão ficaria em aberto mesmo. Agora, o somente esclarece isso. Todos entenderam, gente? Por que ali tão preto? Azul, perdão. E aí dá pra gente terminar. Termina o resto da linha, anulo também o resto da coluna, e aí o menino aqui de baixo, só sobrou para ele qual a bicicleta, gente? A bicicleta preta. Ok, completamos o nosso quadro. Agora, entre as alternativas, vejam a primeira pergunta, com calma. Esse tipo de questão não se faz correndo, questão nenhuma se faz correndo. Mas esse tipo em especial, muita calma nessa hora. O que a banca quer? Ah, ela me dá uma série de opções. Muito bem. Uma coisa que é importante aqui, gente, que é um fundamento de lógica clássica. Mas eu acho que nem precisaria isso, a gente entende. Reparem na letra A. A gente tem uma informação, são duas informações e tem um E entre eles. A gente sabe que para ser verdade aquela informação com E, o que é preciso? Que as duas informações sejam verdadeiras. Né? Beleza, vamos lá então. A letra A, vamos ver. A bicicleta do Júlio é azul e a de Arthur é preta. A bicicleta do Júlio é azul, gente? Não. Não, até, não é? A bicicleta do Júlio é azul. Verdadeiro. Mas tem um E. A de Arthur é preta? A do Arthur não é preta, a gente está falando da bicicleta, é branca. Então, naturalmente, que não serve. Estão me entendendo? Porque é só a primeira. Não basta ter uma frase verdadeira. O E exige as duas. Certo? Vamos para B. A bicicleta do Marcos é branca? Não? Já começa com um falso aqui. E é um E. Precisa olhar outra, gente? Não. Sabe do E, o E tem essa exigência muito grande. Letra C. A bermuda de Júlio é preta? Sim. Fechou? Sim. Percebam? Ó, bermuda lá, do Júlio é preta. Fechou. E, mas tem o E. E o quê? E a bicicleta do Arthur é branca? Sim. A bicicleta do Arthur é branca? Sim. Temos uma verdade nas duas aqui? Sim. Letra C. Então, turma, bem comum esse tipo de questão. Agora há pouco ainda eu vinha resolvendo, não me lembro que prova era. Mas eu não sei se era do curso aqui. E que eu vi justamente uma questão dessas. Uma coisa que eu quero só chamar a atenção é o seguinte. Por vezes, a gente vai resolver esse tipo de questão e a gente vai ficar, gente, com uma dúvida aqui. Não espere, não é necessário que eu complete toda a minha tabela. Há questões, e as bancas trazem isso para dar uma certa insegurança no aluno. Há questões em que, ainda que eu fique com algumas lacunas em aberto, a banca vai me fazer uma pergunta e para aquela pergunta eu consigo resolver. Então não estranhe, se lá pelas tantas, ao resolver um tipo de questão, tu não completou toda a tabela. Confia, tu fez o que dá para fazer, beleza? Não espere, nem sempre vai ser totalmente concluída a tabela, mas ainda assim a gente consegue resolver. Bicicleta de Júlio é azul ou de... Não, eu acho que aqui não. Nunca vi. Para esse tipo de questão, até poderia, porque aí misturaria lógica clássica, né? Mas não, via de regra, eu só vi até hoje, a maioria das questões tem uma única informação, e quando não tem, quando tiver duas, é o E mesmo. E aí sempre as duas têm que ser verdade. Muito bem. Vamos adiante? Essa era a número qual mesmo? Tá, para eu me organizar. 12 dá 3, é isso? Não? É. Ok. Então, na sequência agora, eu quero que a gente veja, ainda na lista 3, a questão número 5. Vamos dar uma olhadinha na 5, que é um pouquinho diferente. Pode fazer a 8. Posso? Dá 3? Tá. Sim. A banca poderia colocar uma conector ali da verdade, fosse o conector não fosse um E, fosse outro. É o que a colega perguntou aqui. Nunca vi. Para esse tipo de questão, lógica não clássica, na maioria das vezes, as opções aqui são proposição simples. Quando não for, é E. Eu só vi com E até hoje, nunca vi. Mas daqui a pouco, gente, também vamos, se fosse um OU aqui, aí mistura um pouquinho de lógica clássica, que eu teria que ter no meu edital, né? E aí a gente sabe que o OU, pessoal, só é falso quando? Quando as duas forem falsas. Aí eu teria que me ater à regra de conector. Mas não é comum, nunca vi, não. Daqui a pouco aparece, sei lá, mas nunca vi. Vamos ver então o número, qual que eu comentei? A 5 da lista 3. Luiz, Manuel e Clóvis são 3 amigos cujas profissões são motorista, porteiro e faxineiro, mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles.
Então temos 3 pessoas e temos 3 profissões. Meio parecida com essa. Tá parecendo a mesma cara. Sabe-se, no entanto, aqui ela diferencia da outra. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é o que, gente? Verdadeira. Então, assim, para aquelas questões anteriores, observem nessa questão anterior aqui. A banca não entrou em detalhe, não disse que uma era verdadeira, então a gente entendia que tudo era verdade. Então é um modelinho diferente já. Não é igual esse daqui. Ainda que parecido, a gente vai fazer de um jeito diferente. Então vamos lá. Vou sugerir para vocês o melhor jeito de resolver esse tipo de questão. Primeiro, me ditem as 3 frases para eu ir anotando aqui. Ela me dá 3 frases. Qual é o número dessa questão primeiro? 5. Quais são as frases mesmo? Então eu vou botar abreviadinho aqui. Luiz é motorista. A outra? Olha, Manuel. Entendem o não aqui, gente? Não é o quê? Faxineiro. E a terceira? Clóvis não é motorista. Vocês têm esse apontamento aí. Vocês têm o texto. O que se sabe? Se sabe que apenas... O que a banca me diz? Apenas uma dessas informações é o quê? É verdadeira. Então a gente tem uma verdadeira e 2 falsas. O problema é que não se sabe o que é verdade e o que é falso. A gente parte do escuro. E aí tem um jeito de resolver, sim. Me ditem as opções aqui quais são, por favor. Só me deem aí, letra A, B e C. Faxineiro, porteiro, motorista. Espera aí. Faxineiro, porteiro e motorista. Na B. Faxineiro, motorista e porteiro. Espera aí. Motorista, porteiro. E a C? Porteiro, faxineiro e motorista. Porteiro, faxineiro, motorista. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha no gabarito. Acho que o gabarito é uma destas, né? Ah, beleza. Então essas 3 aqui já servirá para a gente. Uma outra coisa, me ditem pela ordem aqui no enunciado quais são os nomes aqui. Luiz, Manuel e Clóvis. Então, nessa ordem aqui, certo? Gente, qual o melhor jeito de resolver? A gente vai fazer da seguinte forma. Aprendam aqui comigo, aprendam com o professor Renildo. Vocês vão fazer assim. No texto de vocês, vocês vão apontar, vão fazer desse jeito aqui assim. São 5 opções, não são? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então vocês têm um espacinho aqui do lado para fazer exatamente isto. Já vou explicar agora. Então aqui a letra, o que mesmo? Letra A, aqui vai ser a B, aqui vai ser a C, aqui a D e aqui a E. O que a gente vai fazer é o seguinte, a minha sugestão é, nós vamos confrontar as informações, só que eu não vou criar uma hipótese aqui, eu vou imaginar o seguinte, apenas uma é verdadeira. Então eu acho que a verdadeira é essa, e aí essas 2 são falsas. E com base nisso eu venho para cá. Não, a gente vem das opções e confronta com aquilo lá. É o melhor jeito. Então, ponderem comigo aqui, por favor. Quero que tu entenda o que a gente está fazendo. Vamos da letra A? O que a banca me sugere na letra A? Que o Luiz é o quê, gente? Então, tu vais pensar nisso aqui, tu parte já, sabendo, ainda que seja uma suposição, tu vais pensar que o Luiz é o quê, gente? Faxineiro. Tu vai ver a frase que fala sobre isso lá em cima. Então me ajudem aqui. Não, mas eu não quero começar A porque já é a resposta. Eu quero fazer uma que não seja antes. Vamos partir da B? Só que o Luiz continua sendo o que aqui na B? Faxineiro. Então, gente, onde é que fala do Luiz? Aqui. Aqui está dizendo que o Luiz é o quê? Mas eu sei que ele é o quê? Então essa frase aqui é o que conforme o que eu estou lendo ali? É falsa. É isso que tu vais fazer. Vocês estão me entendendo? Eu vou partir daqui sabendo que é isso aqui. É isso aqui. Vamos lá? Ficou certo então? O Luiz é o que mesmo? Faxineiro. Aqui está dizendo que ele é motorista. É falso. Estou na letra B. O que diz aqui sobre o Manuel, gente? Ele é o quê? O Manuel é motorista. A vida inteira foi motorista. Aqui diz que o Manuel não é o quê, gente? E aqui está dizendo que ele é o quê? Então isso aqui está o quê? Certo. Entendam assim. Se eu olho simplesmente essa frase, talvez tu esteja pensando assim, professor, o fato de dizer que o Manuel não é faxineiro não garantiria que ele é motorista, porque ele pode ser uma terceira. Mas não, tu já parte sabendo daqui. O Manuel é o quê, gente? Motorista. Ele é. Olha lá o seu Manuel, motorista. Aqui está dizendo que ele não é faxineiro. Então essa frase... Considerando que eu estou partindo que o Manuel é motorista, essa frase aqui é o quê, gente?
É verdade. Ele não é faxineiro. Afinal, ele é o quê? Motorista. Estão me entendendo? É daqui que tu parte. Vamos aqui. O Clóvis é o quê? Porteiro. O que está dizendo aqui? Que o Clóvis... E ele é porteiro. Então essa frase está o quê, gente? Certo, é verdade, sim. Verdade. Então reparem uma coisa. No enunciado, a banca havia me dito que quantas eram, o que a gente tinha, como é que era? O que era de verdade e falso? Ele disse que apenas uma era verdadeira. Olhem para isso aqui na letra B. Foram quantas verdadeiras? 2. Confere com o enunciado? Não. Lá dizia que era apenas uma verdadeira. Então eu posso excluir a letra B. A letra B não é a resposta. Porque se fosse a resposta, teria aparecido quantas verdadeiras apenas? Uma verdadeira. E assim tu vais testar uma a uma. E é o jeito melhor, gente, mais fácil de fazer. Porque do contrário, tu precisa criar uma hipótese e testar aqui. É mais cansativo. Vamos ver a C? A C ainda não vai ser a resposta, mas vamos para treinar essa ideia. O Luiz é o quê, gente? Porteiro. Aqui está dizendo que o Luiz é o quê? Então essa frase é o quê? Falsa. Estou aqui na letra C. Falsa. E aí esse método aqui, gente, fica fácil, ó, porque tu vai fazendo as anotaçõezinhas do lado ali, fica bem fácil. Beleza? O que o Manuel é? Faxineiro. Manuel é faxineiro. Aqui está dizendo que o Manuel... Ora, o que é essa frase? É falsa. Afinal, ele é faxineiro. Concordam comigo? O que é o Clóvis, gente? Clóvis é motorista. Aqui está dizendo o quê? Então essa frase é o quê? É falsa, porque eu sei, eu parti que ele é. Falso. Serve? O que apareceu aqui? São 3 falsos, gente? Não tem uma que é verdade? Então não é a letra C. Vamos ver a A? Me ajudem lá, por favor. O que o Luiz é na letra A, gente? E aqui está dizendo que ele é o quê? Então essa frase aqui é o quê? Falsa. Reparem de novo, eu parto daqui, é aqui que está a minha regra. Eu vou ver se fecha. O Manuel é o quê, gente? Porteiro. Manuel é porteiro. Aqui está dizendo que o Manuel não é faxineiro. Ele é porteiro. Tá certo, então. Concorda que essa frase é certa? Ele não é faxineiro. Eu sei que ele é o quê? Porteiro. Então essa frase é verdadeira. Pode ser motorista, professor? Pode, mas eu já parti da ideia de que ele é o quê? Ele é porteiro. Tu já sabes, tu não tens dúvida. Então, se tu sabe que ele é porteiro, fica lá, bom dia, senhor, está na portaria. Aqui está dizendo o quê? Que ele não é faxineiro. Ora, não confere? Tu sabes que ele é o quê? Porteiro. É isso que eu falava antes ali, Edson. Quando eu leio, os demais também, quando eu leio apenas aqui, ó, a Clóvis não é motorista, naturalmente que eu não teria por essa frase, eu não posso garantir que ele é porteiro, porque são 3 profissões. Mas eu já parto sabendo que ele é. Opa, onde é que... perdão, aqui, né? Observa, eu já sei que o Manuel é o quê? Porteiro. É isso que ele é. Aqui está dizendo que ele não é faxineiro. Como eu sei que ele é porteiro, essa frase aqui está correta, então. De fato, ele não é faxineiro. Agora, e o Clóvis, gente, é o quê? Então, tu tem que ler a frase sabendo que o Clóvis é o quê? Motorista. O que está dizendo aqui? Essa frase é verdadeira ou é falsa, então? É falsa. Claro que ela é falsa. Olhem a letra A agora. O que obtivemos ali entre as alternativas? Reparem, foram quantas verdades que apareceram? E a banca não havia dito que era uma verdade, gente? Vamos ler de novo no enunciado para vocês entenderem? Olha lá. Sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Com base no que nós fizemos na letra A, foram quantas dessas afirmações verdadeiras, gente? Apenas uma. Qual a resposta? Letra A. É isso aí. Vamos treinar outra. Eu sei que ainda ficou meio obscuro, meio confuso. Gente, entendam assim, professor, mas parece para mim não fecha. Como é que eu posso partir daqui para fechar aquilo lá? Sim, gente. Eu poderia partir de lá e vir para cá também, mas é muito mais complicado. Se eu fizer daqui e for para lá e achar aquela regra que a banca me deu, é porque é a resposta. Vamos treinar mais uma, para vocês fixarem bem isso. O cara que cria uma questão dessa está bem inspirado. Pois é. Na verdade é o seguinte, ele cria já sabendo, ele cria definindo já antes. E aí o que ele traz aqui, as opções, mas na verdade ele já parte da resposta, entende? Ele já sabe o que ele está criando. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na... Qual que era essa daí? Era de que lista mesmo? Da 3. Na 2 a gente tem uma semelhante a essa. A número 9. Na lista 2, questão número 9. Dê uma olhadinha lá.
O que é 9? É a letra C. Tá ótimo. Eu só não anotei todas as opções, pessoal, para economizar tempo. Como eu sei que a resposta está aqui na C, naturalmente que na hora da prova, tu vais ter múltipla escolha, tu vais ter 5 opções, tu vais fazer de uma por uma. Tá? Vamos lá? Vamos ver como é que é então? Gente, repare, qual é a similaridade que eu tenho com a outra questão? Tem 3 informações, não tem? O que a banca diz das informações aí? O que ela fala sobre serem verdadeiras ou falsas? Apenas uma das informações abaixo é verdadeira. Importante, repare uma coisa, coincidiu com essa. Não é uma regra, isso aí pode ser variável. Ela poderia ter dito apenas uma das informações é falsa, por exemplo. Podia ser. Mas sempre tu vai ter que ter essa diferença. Ou seja, nem todas vão ser verdadeiras, nem todas são falsas. Certo? O que difere daquela outra questão em que a banca não fazia nenhuma menção. Então a gente partia da ideia de que era tudo verdade e montávamos o quadrinho aquele, lembra? Muito bem. Vamos lá então. Vamos começar com a opção A. Então eu vou anotar aqui do lado. Opção A, opção B, opção C, opção D, opção E. Beleza, minha gente? Vamos lá, então. Gente, só cuide um detalhe agora. Na outra questão, a banca trouxe os nomes aqui das profissões na mesma ordem das frases que ela trouxe. Agora ela trouxe diferente. Eu falou Fernando, Paulo e depois José. Percebem que não está na mesma ordem aqui? Beleza, mas isso é só para atenção na hora de analisar. Não, não vai mudar em nada. Só que nós temos que tomar cuidado que nessa primeira eu estarei falando de quem? Do Fernando. Essa segunda frase eu não estou falando do José, estou falando de quem? Do Paulo. Então é nesse sentido. Ok, minha gente? Vamos lá. Gente, partimos das hipóteses aqui. Letra A, o Fernando é o quê? Viúvo. Então, te concentra nisso. O Fernando é viúvo. Eu sei disso. E isso é verdade. O Fernando é viúvo. O que está falando lá em cima do Fernando? Então essa frase aqui é o quê, gente? É falsa. Fica visível que é falso? Porque eu sei que o Fernando é viúvo. Estamos na letra A. O que o Paulo é? Casado. Paulo é casado. O que fala do Paulo? Dizer que ele não é casado é o que, portanto? É falso. Vocês concordam comigo? Afinal, se sabe que o Paulo é casado. Então essa frase aqui do Paulo é falsa. Reparem que é aqui embaixo. Fechou, minha gente? Vamos para a última. O que é o José? Divorciado. E o que diz do José? Portanto, o que vai ser essa frase? Falso. Bom, com base na letra A, partindo da letra A, foi de tal modo que nenhuma dessas frases seria verdadeira. Confere como que a banca me diz? Não, ela diz que uma é verdadeira. Lembram disso? Portanto, é a letra A, gente? Não. Esqueça a letra A, agora vai para a letra B. Vamos para B? O Fernando é o que, gente? Divorciado. O que sabemos do Fernando? Então aquela frase lá, com base nisso aqui, ela é o quê? Verdade. Ela é verdade. Porque o Fernando é divorciado. Eu parto daqui. Vocês estão me entendendo? O que o Paulo é, gente? Estamos aqui. O Paulo é casado. Aqui diz que o Paulo não é casado. Então essa frase aqui é o quê? Falsa. Porque eu parto da ideia de que o Paulo é casado. O que o José é, minha gente? Viúvo. José é viúvo. O que a banca me diz ali? Que o José é viúvo. Então essa frase aqui é o quê? Verdade. Muito bem. É a minha resposta? Por que não? Porque eu tenho quantas verdades aqui? E a banca me disse que era apenas uma. Entenderam, minha gente? Então não é a letra B. Agora, reparem se a banca tivesse dito assim, há apenas uma frase falsa. Seria essa resposta aqui. Estão me entendendo? Beleza, não é a B. Vamos excluir a B, vamos vir para C. O que o Fernando é? Viúvo. O que se sabe do Fernando lá? Então essa frase é falsa. O que o Paulo é, minha gente? Paulo é divorciado. O que está dizendo? Certo ou errado? Certo, sim. O Paulo, não esqueçam que o Paulo é o que, gente? E aqui está dizendo que o Paulo não é casado. Tá certo? Ele é o que? Divorciado. Então dizer que ele não é casado é verdade. Mas não poderia ser viúvo? De novo, poderia. Mas entenda que eu estou partindo daqui já. Tu sabes que o Paulo é o quê? Tu já sabe que o Paulo é divorciado. Tu tem isso na tua mente. O que está dito aqui? É verdade. Eu sei que o Paulo é o quê?
divorciado. Mas é comum essa dúvida, tudo, Edson, outra pessoa também perguntou, porque no momento que eu digo que o Paulo não é casado, apenas ao ler essa frase, sem qualquer outra informação, não quer dizer que ele não seja, ele pode ser as outras duas, mas tu já parte sabendo. Está dizendo ali, tu tem que... É isso aqui que tu precisa entender, tu partiu daqui. Então essa frase, de fato, é verdadeira. Fechou, minha gente? Agora, o que é o José mesmo? Casado. Vejamos, a gente sabe que o José é casado. O que fala do José? Portanto, essa frase é o quê? Falsa. Olhem as opções. Reparem. Quantas verdades nós temos aqui? Confere com o que o enunciado me disse? Sim. Então, qual é a resposta? Letra C. Isso aí. Por favor, por que o Paulo... Observa aqui. O Paulo, nós partimos da ideia de que ele é divorciado. O Paulo é divorciado. Tu já sabes que ele é divorciado. O que está dizendo aqui? Ele não é casado. Tá certo, então. Porque tu sabes que ele é o quê? Divorciado. Ele é divorciado. Dizer que ele não é casado, tá certo. Ele é o quê? Divorciado. A dúvida é sempre essa, gente. Eu sei, eu entendo o que vocês estão passando. Pelo seguinte, quando a gente diz que o Paulo não é casado, não quer dizer que ele seja divorciado. Ele podia ser o quê? Podia ser viúvo. Só que eu já parto daqui dizendo que ele é. Tu conhece o seu Paulo. E o seu Paulo é o quê, gente? Ele se divorciou da esposa dele, ele está divorciado. Então aqui está dizendo que ele não é o quê? Está certo. Eu sei que ele é o quê? Divorciado. Eu já sei que ele é. Ok? Ele não pode ser casado. É isso. Mas é confuso, eu sei que é. Mas tu tem que, tipo assim, toma familiaridade. Pensa num Paulo conhecido. Esse Paulo é o quê, gente? Divorciado. Já parte pensando, Paulo é divorciado. Aqui está dizendo o quê? Que ele não é casado. Está certo. Ele é divorciado. Ele era viúvo ali, também estaria certo. É, exatamente. É isso aí. Muito bem. Então, gente, mais um modelinho específico, um tipo de questão análogo a esse. As bancas trazem de vez em quando. Vamos ver mais. Ainda temos coisas diferentes aqui para ver. A 8. Tu tinha pedido a 8 da 3. Ok. Vamos atender ao pedido da colega. A 8 da 3. Esse tipo de questão aqui, ele está nessa lista, mas ele foge ao tópico aqui, na verdade. Mas poderíamos pensar juntos também. Mas eu acho que isso aqui é mais para aquela questão de raciocínio verbal sequencial. Não é o tópico desta aula. Eu sei que está na lista, porque aqui é lógica não clássica, mas depois eu te auxilio separadamente, não há problema. Não, tudo bem. Mas aí vai ter uma outra aula chamada raciocínio verbal sequencial, ok? Que aí a gente trabalha isso. Sequencial, verbal, numérico, aí a gente aborda esse tipo de questão. Eu sei que está na lista porque essa listagem ela é geral, tem outros tópicos de lógica também. Bom, o que é importante que a gente veja aqui? Na lista 3, podemos dar uma olhadinha na 10. Isso é um outro tipo de questão bem interessante. Mas, gente, eu auxilio numa outra aula, fiquem tranquilos. De boa. Essa é a mesma lista. Lista 3, questão número 10. Essa questão 8, ela é parecida com aquela outra do eu, né? Qual a... Aquela questão do eu. Ah, sim, que era da Sesgan Hill. Essa é da Sesgan Hill também. Exatamente, é. Só que aí é desse outro tópico, né? Que aí a gente aborda isso numa outra aula depois. Gente, qual é a questão agora, então? A 10. Ok. A banca me diz assim, 7 canetas foram distribuídas em 3 gavetas que estavam anteriormente vazias. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui para enxergar. Uma gaveta, outra gaveta, outra gaveta. Beleza, aqui está o meu armário, para as gavetas não ficarem soltas. Estão ali. Ó, chego aqui, vamos botar até o pegadorzinho. Gavetas. Muito bem. Uma coisa que é importante que a gente esclareça já. Gente, se eu quero distribuir, para eu distribuir essas canetas nas gavetas, eu preciso botar caneta em todas as gavetas? Se eu tomasse as 7 que eu tenho e botasse tudo aqui, eu distribuí? Sim, eu distribuí.
Vamos fixar esse entendimento primeiro. Distribuir não quer dizer distribuir carta, eu não recebi ainda. Não, distribuir não. Eu botei todas as 7 aqui, eu distribuí elas. Cuidem disso. Então algumas ideias a gente tem que perder porque o senso comum faz a gente errar. Beleza? Distribuir é isso. Certo? Muito bem. Vamos lá então. 3 canetas, vamos dizer, 7 canetas foram distribuídas em 3 gavetas. Com base nessas informações, conclui-se que... Gente, o que é concluir? Concluir é chegar a uma resposta que é incontestável. Que não é tipo assim, pode ser, é que é certamente. É isso, isso é o concluir. Tem que ser certeiro, não é uma possibilidade. O que a banca me diz na letra A? O que ela diz? Nenhuma gaveta ficou o quê, gente? Vazia. Tu vai, para resolver esse tipo de questão, tu vai bancar o advogado do diabo. Tenta distribuir de tal jeito que não desse certo a letra A. O que ele sugeriu? Nenhuma ficou o quê? Vazia. Então eu pensei no seguinte, botei 3 aqui, botei 4 aqui, distribuí a 7? Sim. Nenhuma ficou vazia? Não, uma ficou vazia. Então eu posso excluir a letra A. Eu consigo fazer de tal modo que eu tenho, a gente chama contra-exemplo em lógica, que eu contraponho o que a banca me disse aqui. Por que, gente, que eu tenho que fazer desse jeito? Porque a palavra concluir significa eu ter algo que não é apenas uma possibilidade. A banca poderia ter dito assim, será possível que uma gaveta fique vazia? Aí estaria certo, é possível. Agora, no momento em que ela diz que, reparem que ela fala objetivamente, ela diz o quê? Nenhuma gaveta ficou vazia. Não, eu consigo fazer de tal modo diferente. Estão me entendendo? Vamos ver a B? O que ela diz na letra B agora? E nós vamos tentar provar o contrário para excluir. Letra B. Em alguma gaveta há mais do que quantas? 3. Como ele está me dizendo que em alguma gaveta tem mais do que 3, eu vou tentar provar que eu consigo distribuir, não botando mais do que 3 em nenhuma delas. Será que eu consigo? Me ajudem lá. Se eu botar só 3 aqui, tem mais do que 3? Não. Nessa daqui mais 3. E uma aqui. Vamos ler o enunciado de novo? Primeira pergunta. Eu distribuí a 7 aqui ou não? Sim. Beleza. E o que a banca havia me dito? Em alguma gaveta há mais do que o que, gente? 3. Tem alguma gaveta que tem mais do que 3? Não. Portanto, não é a letra B. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que achar, provar que não é aquilo ali. É tipo isso. Agora, vai ter uma resposta, uma alternativa, que eu não consigo nem que eu queira provar, porque ela é conclusiva. Não tem. Fechou? Vamos ver a letra C? O que a banca diz na C, gente? Em alguma gaveta há mais do que o quê? 2. Beleza. Eu quero tentar provar que isso não é, que é balela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar no máximo 2 aqui. Botei 2 aqui, botei 2 aqui, botei 2 aqui. Beleza? Foram quantas canetas? Eu já botei todas as 7. Falta uma. Então, em alguma dessas gavetas, não sei qual, eu vou ter que ter quantas aqui, gente? 3. Concordam comigo? Não tem como não ser. O que a banca me disse ali? Em alguma gaveta há mais do que o quê, gente? 2. Eu consegui provar que não dava para fazer? Não. Então, letra C, minha resposta. Em alguma vai ter que ter mais do que 2. Não tem como não ser. Vocês me entenderam? Mas eu tentei antes fazer justamente com a ideia para contrapor. Já que ele me disse que em alguma tem que ter mais do que 2, eu vou pensar o seguinte, não, eu vou colocar no máximo 2 em todas elas. Mas aí eu observo que eu ainda ficaria com uma caneta na minha mão. Beleza, gente? Então, em alguma delas, eu vou ter que botar essa terceira a mais, e aí automaticamente fecha a minha resposta. Isso é bem comum, pessoal, esse tipo de questão. Ficou claro isso? Vamos ver na D? Vamos ver. O que diz na D? Em alguma gaveta há exatamente 3. Eu tenho como fazer de tal modo que eu não tenha 3 em nenhuma delas? Tenho. Por exemplo, 5, 1 e 1. Eu distribuí a 7? Sim. Em alguma gaveta há exatamente 3, gente? Não. Então eu pude excluir a minha resposta. Entenderam? É isso aí. A letra E também a gente consegue excluir. O que diz na letra E? Há exatamente quantas? Em alguma gaveta tem exatamente 2? Lá já está provando. Eu já estou provando, na verdade.
No momento que ele diz que há exatamente duas, não. Agora, se a banca tivesse dito, em alguma gaveta poderá haver duas. O poderá sim, gente, é uma possibilidade. Mas aqui não era possibilidade, aqui era o quê? Conclui-se que concluir é algo certeiro. Beleza. É um pouquinho mais difícil isso, né? Ou para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Vamos adiante. Vamos ver, temos mais um tempinho, vamos ver mais? Turma, tem um outro tipo de questão que é bem interessante. Vocês têm muito material para casa depois, vocês vão fazer as demais. Eu quero que a gente dê uma olhadinha agora na número, vamos ver. A lista 2, questão 16. Lista 2, questão 16. E aí a gente vai concluindo com essa então. Lista 2, questão 16. Chega a ser engraçado o texto ali, né? Horrível, né? Essas questões temporais dão um nó na cabeça da gente, né? Vamos mostrar um método fácil de fazer. Ó, Regina e Roberto viajaram recentemente. E eles voltaram 3 dias antes do dia, depois do dia de antes de amanhã. Hoje é terça-feira. Em que dia eles voltaram? Ora, é muito simples. Eu sei que eles voltaram 3 dias antes do dia, depois do dia de antes de amanhã. Que horror! Vamos lá, então. Deixa eu mostrar aqui. Vamos escrever isso aqui, vocês vão entender. Quando é que eles voltaram mesmo? 3 dias. Eu vou escrever que vocês vão entender. Antes do quê? Vamos dizer, eu não sei decor. Antes... Peraí, 3 dias antes do dia... Depois do dia, é isso? Beleza, depois do dia. Eu vou escrever tudo assim, na mesma linha, que vai ficar mais fácil a gente entender. De antes de amanhã. Então hoje é terça, amanhã vai ser quarta. E hoje é terça, é isso? Vamos botar o calendário então aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Beleza, tá ali. Hoje é quando? Então vamos pensar assim, estamos aqui. Sabe o que a gente faz aqui, gente? Para resolver, isso é um caso bem específico, né? Mas eu achei curioso, eu achei importante a gente trabalhar isso. Porque vocês vão ver que não é realmente difícil. A gente precisa fazer a leitura contrário. Volta. Ao invés de ir daqui para lá, eu venho de lá para cá. Vai ficar mais fácil. Querem ver uma coisa? Gente, qual é o dia de amanhã? Se hoje é terça. Então eu estou na quarta, né? Mas qual é o dia de antes de amanhã? Voltei para terça. Reparem. Então assim, eu vou partir daqui, eu estou na terça, né? Então a gente sempre vai lendo dessa forma aqui. Vejam as preposições de. Eu quero saber qual é o dia de amanhã. Para onde eu vou? Quarta. Porque hoje é terça. Concordam que hoje é terça, a gente sabe? Então eu parti daqui. O dia de amanhã é quando? Quarta. Mas eles não voltaram no dia de amanhã. Volta um pouquinho antes. Eles voltaram no dia de quê? De antes de amanhã. Então, para onde eu vim? Para terça de novo. O dia de antes de amanhã é hoje. Entendem isso? Mas eles não voltaram no dia de antes de amanhã. Eles voltaram no dia depois. Não, primeiro aqui. Depois do dia de antes de amanhã. Quando é que é o dia depois do dia de antes de amanhã? Quarta. Percebem que eu estou aqui no depois do dia. Mas na verdade não era ainda isso aqui. É o que, gente? É 3 dias antes do dia, depois do dia de antes de amanhã. Esse era o dia depois do dia de antes de amanhã. Não é 3 dias antes? Vamos contar? 1, 2. Quando que eles voltaram? No domingo. É isso. Eu mostro de novo ali para vocês entenderem. Leitura no sentido contrário. Reparem, hoje é terça. Marca aqui, parte daqui. Assim como se ele tivesse dito hoje é quarta, não importa o dia. Hoje é terça. Não, mas ele vai especificar o dia ou vai te basear no dia real? Não, ele vai especificar o dia. E se fosse fazer o contrário, não dá certo? Não. Não que não dê certo. Se fores fazer daqui para lá, aí não, realmente não dá certo. Tem que ser o contrário. De novo, quer ver? Estamos na terça. Hoje é terça.
o dia de amanhã? Quarta. Certo? O dia de quê, gente? De antes de amanhã. Quando que é antes de amanhã? Terça. Eu vou tirar o asterisco só porque a gente partiu daqui. Então, o dia de amanhã, quarta. O dia de antes de amanhã, terça. O dia depois do dia de antes de amanhã. Quando que vai ser o dia? O dia, gente, em que eu estou não é terça? Então, qual é o dia depois desse dia aqui? Quarta. Mas, na verdade, não era o dia depois. Era o quê? Era 3 dias antes desse dia aqui, que é o dia depois do dia de antes de amanhã. Aí eu volto 3 dias. É confuso, eu sei que é, gente. Mesmo. Chega a ser engraçado, para não dizer horripilante. Eu sei. Muito bem. Turma, deixa eu ver, são 11 já, né? São 11. 11 já. Ficam as demais. Desejo a vocês boa diversão. Divirtam-se. Pessoal de casa também. Sempre um prazer estar com vocês aí. Até o próximo encontro, então. Tá bom?